Você sabia que já tivemos um bode eleito vereador no Ceará? Sim, vamos descortinar a história do bode Ioiô, o bode cachaceiro que quase virou vereador de Fortaleza. Bora conhecer a história desse cabra arretado? Quer dizer, desse bode arretado? Oi, eu me chamo Eliel e seja bem-vindo ao meu canal. O Ceará é terra de muitos personagens icônicos. Batativa do Assaré, José de Alencar, Padre Cícero, Raquel de Queiroz, Antônio Conselheiro, Capistrano de Abreu, Dragão do Mar, enfim. Temos muitos personagens que muito nos orgulham, mas o personagem desse vídeo em especial, nenhuma não é. Na verdade, é um bode, mas que representou um dos maiores atos de protestos políticos no Brasil e se tornou uma figura folclórica na capital cearense. Quando falamos de protestos políticos, geralmente pensamos em manifestações nas ruas, organizações de militância, abaixo-assinados e até os diversos memes ironizando situações que são utilizados para mostrar o descontentamento do povo com posições tomadas pelos políticos. Em Fortaleza, em 1922, a população resolveu fazer um protesto bem peculiar. Os fortalezenses resolveram eleger um bode a vereador da cidade. Apesar de ele não ter se candidatado, a eleição aconteceu, pois naquele tempo os eleitores votavam em cédulas de papel, escrevendo o nome de seus candidatos, bem no estilo Bolsonaro. O bode Ioiô nunca tomou posse oficialmente de seu posto de vereador, mas passou a ser conhecido como o bode celebridade depois da eleição. Ioiô, um ilustre animal, chegou em Fortaleza em 1915, juntamente com uma família de retirantes. Os retirantes vinham fugidos da seca para a capital, em busca de melhores condições de vida. Foi nesse período, inclusive, que foram criados os campos de concentração no Ceará, já feito um vídeo aqui sobre. Esses campos de concentração foram citados pela Raquel de Queiroz na obra O 15. Os donos do bode, uma família de retirantes, sem condições de cuidar do animal e precisando de dinheiro, venderam o bode para um representante de uma empresa britânica chamado José Margalhães do Porto, que era uma empresa de couro. Ele comprou o bicho para ajudar os donos do animal. Não sacrificou o bode porque o animal ele era, digamos assim, especial. Ele era um bode boêmio, ele gostava de música, ele dançava. A empresa que comprou o bode Ioiô ficava localizada na praia de Iracema, que era a antiga Praia do Peixe. O bode ele era tão querido que acabou virando mascote dessa região. Ele era inquieto. Na verdade, ele quase nunca ficava com seu dono. Ele fugia para a Praça do Ferreira, ou ele andava por todo lugar, lojas, bares, comércios, teatros, o Teatro José de Alencar, cafés, e até andava de bonde. Ele recebeu esse nome Ioiô porque ele fazia esse trajeto da Praia de Iracema até a Praça do Ferreira. Então, desse trajeto de subindo, descendo, né, as ruas de Fortaleza, também ele ia de uma loja a outra, tinha contato com todos os transeúntes e tal. As pessoas acabaram apelidando ele de bode Ioiô, fazendo ali a referência ao brinquedo que vai e volta. Lá na Praça do Ferreira, ele tinha contato com escritores, atores, músicos e todo tipo de artista cearense, que também frequentavam a Praça do Ferreira e se divertiam com o bode Ioiô. E era um bode que gostava ali de estar entre o meio lá da boemia, dos intelectuais. A morte do bode Ioiô é algo que desperta aí muitas, digamos, versões de como essa morte aconteceu. Tem pessoas que dizem que o bode Ioiô morreu de tanto beber cachaça, ele morreu de cirrose, outros dizem de tanto fumar, outros dizem que foi um cabra que matou o bode porque ele estava assediando a mulher dele, outros dizem que foi intriga da oposição que matou o bode, enfim. Outros dizem que ele morreu de velhice. Há quem diga que ele morreu lá na Praça do Ferreira, outros dizem que ele morreu lá nos arredores dessa região da Praça do Ferreira até a Praia de Iracema. Mas enfim, o fato é que o bode Ioiô, ele é um grande personagem folclórico da cidade de Fortaleza, da história de Fortaleza, que representou aí um grande protesto feito pela população, que reivindicava aí
melhores, né, condições, né, a modernidade chegando só para alguns e não para todos. Lá pela década de 20, mais ou menos, o Brasil, as capitais estavam vivendo o processo de modernização, ali externar, né, um sentimento de descontentamento do povo. Esse personagem é muito importante para a história de Fortaleza, um personagem que está ali presente e que, se você quiser inclusive ver o bode ioiô, você pode ir no Museu do Ceará, que vai estar lá o bode empalhado. Ele foi empalhado pela empresa que comprou ele. E em 2009, olha só que interessante, ele foi enredo da escola de samba Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro. Então temos aí esse personagem histórico da capital cearense, o bode ioiô, político, intelectual, boêmio, olha só. Diz aí se o bode ioiô ele não tem ali umas qualidades bem melhor do que certos políticos que temos hoje em dia. Mas aí, você votaria num bode ioiô como protesto, se fosse possível, nas eleições dos dias de hoje? Me conta aí nos comentários o que você achou dessa história.